Passamos para o ponto número 4, que é a apresentação e discussão do projeto de resolução número 891, do Partido Ecologista aos Verdes também, que recomenda ao Governo que rejeite um tratado da Carta de Energia incompatível com os compromissos ambientais e interesses das populações. E passo a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para poder apresentar este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Como sabemos, o Tratado da Carta de Energia é um acordo de investimento que envolve atualmente cerca de 50 países europeus e da Ásia Central, abrangendo todos os aspectos das atividades comerciais relacionadas com o setor da energia, incluindo o comércio, transporte, investimentos e eficiência energética. Sucede que este tratado está completamente obsoleto e não há evidências de que facilite o investimento ou reduza até o custo da energia, havendo até interesses contrários aos da generalidade dos cidadãos. Na sua atual forma, o principal efeito deste tratado é proteger as indústrias dos combustíveis fósseis e as respectivas emissões de gases com efeito de estufa e também ameaçar as finanças públicas até dos próprios Estados signatários. Acresce o facto de incluir o controverso sistema de arbitragem ISDS, sendo o acordo que tem motivado mais casos conhecidos de recurso a este mecanismo, além de ser o único que permite estas arbitragens contra a União Europeia, entendida como um todo. Com efeito, o crescimento de processos ISDS situa-se na ordem dos 437% entre 1998 e 2019, o que também nos dará que pensar certamente, sendo relevante ter em conta que 97% dos investidores que processaram os Estados ao abrigo deste Tratado de Energia são empresas de combustíveis fósseis ou envolvidas em projetos de energias poluentes. De facto, este Tratado faculta amplos poderes aos investidores estrangeiros para poderem processar diretamente os Estados em tribunais arbitrais, internacionais naturalmente, com o objetivo de receberem indemnizações avultadas por ações governamentais que alegadamente possam prejudicar os seus investimentos. Quer isto dizer que este mecanismo é um ataque à soberania dos Estados e à capacidade de definir livremente políticas económicas, sociais e ambientais, isto para além de não existir qualquer justificação, pelo menos atualmente, e justificação do foro jurídico para a criação de um sistema de justiça a funcionar paralelamente aos tribunais dos Estados e até ao Tribunal da União Europeia. Recorde-se que em março de 2018 o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que os casos ISDS intra-União Europeia, ao abrigo de tratados bilaterais, violam as leis europeias ao sobreporem-se aos seus tribunais e até aos tribunais dos Estados-membros e, portanto, o mesmo argumento também pode ser aplicado aqui ao caso do Tratado da Carta de Energia. Na verdade, este tratado representa uma ameaça no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, uma ameaça ao ambiente em geral, mas também às finanças públicas dos países envolvidos, para além de representar um instrumento até dissuasor de políticas mais amigas do ambiente. Deixo dois exemplos que são bastante elucidativos a este propósito. O caso de uma multinacional que reivindicou 1,26 mil milhões de euros devido a um aumento dos padrões ambientais para uma central de energia a carvão na Alemanha, o que forçou o governo local a ter que flexibilizar a legislação para resolver o caso, isto é, para não ofender os lucros dessa multinacional, mas também deixo um exemplo de uma companhia de petróleo que está a exigir atualmente centenas de milhões de euros de hipotéticos lucros porque Itália proibiu novos projetos de extração de petróleo e gás na sua costa. Aliás, os perigos presentes no Tratado da Carta de Energia têm suscitado várias preocupações e críticas por parte de cidadãos, juristas, parlamentares e até tribunais e governos. Foi também publicada uma carta aberta subscrita por cientistas, incluindo portugueses, e líderes climáticos que apelam aos membros do tratado para que se retirem deste tratado e se comprometam claramente com a transição energética. Ora, os verdes consideram que é fundamental debater-se e fazer-se uma avaliação do que está realmente em causa com este tratado, quais as suas vantagens e desvantagens, quais os riscos e o que é necessário mudar, tanto na perspectiva de Portugal como da Europa, salientando que este tratado acaba por contrariar muitos dos objetivos apresentados pela União Europeia, particularmente em termos ambientais. Ou seja, este tratado tem muitos pontos que estão em conflito direto com o desenvolvimento sustentável, representando um risco grande para qualquer governo empenhado, de facto, em combater as alterações climáticas. E neste quadro, os verdes consideram que Portugal não deve pactuar com um tratado da Carta de Energia que seja contrário às preocupações e compromissos ambientais e aos interesses das populações e do país e, portanto, consideramos que Portugal deve defender intransigentemente um tratado alinhado com os objetivos da sustentabilidade
e do desenvolvimento. E por isso aquilo que propomos nesta iniciativa legislativa é que o Governo, por um lado, promova um amplo debate sobre o Tratado da Carta da Energia, permitindo avaliar os seus reais riscos para o ambiente e os interesses nacionais, e por outro lado, no quadro do processo das negociações para a reformulação ou modernização deste tratado, que pugne pelo cumprimento dos compromissos ambientais e de desenvolvimento sustentável, pela defesa dos direitos dos cidadãos e pela exclusão das cláusulas de arbitragem entre investidores e Estados, e caso este processo não vá ao encontro destas premissas, que o Governo português tome as diligências necessárias para Portugal abandonar este tratado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem quer intervir sobre esta matéria. Sr. Deputada Lara Martinho, PS. Da parte do PS será o Sr. Deputado José Mendes, que eu julgo que está online. Sr. Deputado José Mendes, se nos está a ouvir, tem a palavra. Estou a ouvir, sim, espero que me ouçam também. Conseguem ouvir? Perfeitamente. Ok, muito bem, muito obrigado. Quero cumprimentar o PEV por nos trazer aqui esta questão, que é uma questão pertinente. De resto, está na ordem do dia, está a ser objeto de reforma o Tratado da Carta de Energia, e dizer que este tema foi já objeto de um projeto de resolução apresentado pela Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e que na altura encontrou-se uma redação consensual na sua parte resolutiva, na parte resolutiva do projeto, que mereceu o acordo do Partido Socialista. Bom, o Tratado de Energia é um quadro multilateral de cooperação no domínio da energia, e é importante recordar que resulta da necessidade de levar energia onde ela faz falta, a partir dos locais onde ela existe. Ora, isso requereu e continuará a requerer com certeza investimentos, e, enfim, o tratado o que pretendia era de facto criar aqui um quadro de proteção dos investimentos, mas também de respeito pela soberania dos recursos energéticos. O que acontece é que este tratado é dos anos 90 e ele à data era, enfim, foi considerado suficientemente justo e equilibrado, razão pela qual todos estes Estados assinaram e subscreveram o tratado, de resto cujo depositário legal é Portugal. Bom, o mundo hoje é outro, como foi dito, de facto hoje o tema do dano ambiental que a exploração e a utilização de combustíveis fósseis pode causar é conhecido. Hoje há, de facto, também subejamente alternativas energéticas e, portanto, o tratado está desatualizado, e é por isso mesmo é que está a decorrer um processo de reforma. Portugal integra o bloco da União Europeia para defender, enfim, aquilo que são as posições que penso que do lado europeu são mais ou menos consensuais, defender a defesa da soberania dos Estados que detêm os recursos energéticos, defender as questões ambientais, defender as populações que de uma forma ou de outra são afetadas por esta exploração de recursos energéticos, e também reequilibrar as cláusulas de arbitragem que estão previstas, de facto, para que não aconteça aquilo que o Sr. Deputado disse muito bem, que é de facto um quadro de alguma recorrência em ações dadas por parte de investidores privados, relativamente a Estados que detêm os recursos energéticos. Agora, o que acontece é que nós entendemos que neste tipo de tratados é melhor estar do que não estar, ponto número 1. Agora, estar, de facto, para ser parte, como está a acontecer, e para poder participar na respectiva reforma. Portugal acho que está bem integrado naquilo que é uma estratégia europeia, de facto há preocupações dentro da Europa relativamente ao tratado, e entendemos que nesta fase, primeiro, não faz sentido sequer abrir o cenário da saída de Portugal do tratado, porque de facto a negociação está a acontecer, não é? E depois, uma vez que esta temática foi já objeto, como digo, do projeto de resolução apresentado pela deputada Cristina Rodrigues, que, enfim, não faz sentido estarmos nesta fase, de facto, continuar a fazer propostas de reajustamento da redação destes projetos, e, portanto, não entendemos que haja razão para votar favoravelmente agora esta proposta de projetos. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, saudar o Partido Ecologista Os Verdes por trazer aqui este tema que, efetivamente, já houve a oportunidade de o discutir aqui nesta Comissão, através do projeto que foi apresentado pela deputada Cristina Rodrigues, e o tema em si, para não procurar ser demasiado extensivo, até porque aqui a apresentação e o texto, ele próprio também é bastante explicativo, mas o tema em si encerra
problemáticas, sendo que uma primeira, naturalmente, é a compatibilização do atual tratado com os objetivos que são lançados para a transição energética no projeto da União Europeia, que congrega à vontade de todos os países. Este tratado é evidente que não está compatibilizado com essa ambição, uma vez que traz um tipo de proteção ao investimento em tipos e formas de energias que são, obviamente, diferentes e divergentes daquelas, são fósseis, daquelas que se pretende que a Europa venha a ter no futuro e com cada vez mais presença. Agora, o principal problema que ocorre é precisamente a forma como há uma reformulação deste tratado, e mesmo que ela seja feita de uma forma mais agressiva, como eventualmente aqui poderia ser equacionado mediante a parte resolutiva do PEV, em que toma como uma hipótese a Portugal sair e abandonar este contrato, este tratado, por sua exclusiva vontade, de uma forma unilateral. Isto implicaria sempre também que certas cláusulas do tratado pudessem vir a ser ativadas, como aconteceu do resto com a Itália, são chamadas sunset clauses, e portanto que elas produzem um efeito, neste caso um efeito temporal, se não estou a erro, são cerca de 20 anos e que produzem esse efeito mesmo após a cessação dessas cláusulas, o que significa que poderíamos estar a enfrentar à mesma o pagamento de penalizações por via da saída unilateral deste tratado nas condições que aqui são propostas. E, portanto, isso representa o primeiro problema porque significaria que não iria ajudar a tratar da questão de fundo. Para tratar da questão de fundo, é evidente que procurar a unanimidade de todos os países referentes a este tratado não é uma questão fácil, porque há países que são partes interessadas porque eles próprios são produtores e, portanto, como é evidente, procuram proteger aquilo que são os seus recursos naturais e aquilo que é a transação dos mesmos no âmbito deste enquadramento jurídico internacional, e naturalmente não querem que sejam prejudicados na sua mais-valia económica. Ainda assim, esta mais-valia económica é conflituante com aquilo que é a vontade europeia e, portanto, a ser definida qualquer posição de força, ela só poderia ser se a Europa, no seu todo, ou numa grande parte, pudesse exercer uma pressão de força tal que a exclusão do tratado fosse feita por um conjunto de países vasto, que representasse uma boa parte do mercado que aqui está regulado neste tratado. Como não é o caso que aqui, como isto não é o caso e nem é o que aqui está defendido, é evidente que esta parte resolutiva é completamente conflituante com aquilo que são os próprios interesses de Portugal, que estão alinhados com os interesses da União Europeia. E esses interesses de Portugal, que estão alinhados com a União Europeia, estão a ser, obviamente, tratados e acautelados num processo negocial que decorre e que, de resto, vai de encontro àquilo que é exigido neste projeto de solução. Excepto esta parte que coloca a hipótese da saída abrupta do tratado de uma forma que, pelas razões aqui já expostas, poderia prejudicar o nosso país sem produzir os efeitos que o próprio projeto de solução defende nos seus considerandos. Nesse sentido, e da mesma forma como também já foi aqui discutido em tempos com o projeto de solução da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, esta proposta, da forma como está feita, esta parte solutiva da forma como está feita, que propõe a saída nestes termos e desta forma, não pode acolher aquilo que é o voto favorável da parte do PSD. Se o mesmo poderá vir a ser formulado ou não, naturalmente que o nosso sentido de voto também poderá mudar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção requerida antes de passar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira. Não havendo nenhuma indicação nesse sentido, então passo a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para encerrar este ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas referir-me algumas notas sobre aquilo que foi dito, tanto pelo Sr. Deputado José Mendes, do PS, como pelo Sr. Deputado Miguel Carvalho, do PSD, para dizer o seguinte. Não faz sentido, diz o Sr. Deputado do Partido Socialista que não faz sentido votar este projeto, o projeto não é para ser votado aqui, é para ser discutido. Para além disso, o projeto da Sra. Deputada da não inscrita Cristina Rodrigues ainda não foi objeto de votação. Aquilo que está aqui em causa é, de facto, a soberania dos Estados que se vê inibidos até de praticar algumas políticas pelo facto de poderem perturbar os lucros das multinacionais, aliás, à semelhança de outros tratados que existem de livre comércio, e é para isso, aliás, que serve a tal arbitragem nacional. Depois, dizer também que o Sr. Deputado Miguel Carvalho, quando se refere à questão da saída, o projeto, se for bem lido, entende-se que o abandono do tratado aparece aqui neste projeto como uma manobra de último recurso.
E porquê? Porque o que se diz primeiro é que Portugal deve encetar negociações com vista à modernização deste tratado, pelo cumprimento dos compromissos ambientais e desenvolvimento sustentável, pela defesa dos direitos dos cidadãos e também, que esta é a parte fundamental, pela exclusão das cláusulas de arbitragem que está agora instituído. E só se essas premissas não forem observadas, então é que aquilo que os verdes dizem como manobra de último recurso, digamos como uma solução de fim de linha, então seria o abandono deste tratado. Eu recordo que, de facto, o tratado está a ser objeto de alterações, mas que a este propósito e a propósito das alterações, o Governo do Luxemburgo já considerou que estas propostas que estão em cima da mesa são absolutamente insuficientes e até defendeu o abandono deste tratado. Por outro lado, a Itália também tomou a decisão de denunciar unilateralmente o tratado e, portanto, retirar-se a partir de 1 de janeiro de 2016 e, portanto, não vejo que haja aqui algum problema com isso, porque também aquilo que nós queremos é que a saída seja apenas se não for possível garantir o essencial que se pretende com este tratado. E o essencial é a garantia de que podemos avançar com políticas que vão ao encontro dos compromissos ambientais e do desenvolvimento sustentável, que se proceda à defesa dos direitos dos cidadãos, mas também a questão das cláusulas de arbitragem que devem ser excluídas. Só se estas três premissas falharem, então sim, os verdes defendem que Portugal se deve retirar ou deve abandonar este tratado e, portanto, é esse o objetivo deste projeto. Não é tanto que Portugal abandone o tratado, mas é que Portugal abandone o tratado se o tratado não contemplar estas três premissas que referi, sobretudo a questão do desenvolvimento sustentável, das metas ambientais, mas também a questão das cláusulas de arbitragem, que é absolutamente inadequado, sobretudo não se compreende como é que há uma jurisdição paralela aos Estados-membros e são os próprios Estados e a própria União Europeia, no fundo, a renunciar à sua jurisdição, como se esses tribunais não fossem competentes para julgar o que há para julgar no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho está a pedir novamente a palavra, a qual darei, mas lembro que há uma prerrogativa de encerramento do ponto pelo seu proponente. E por isso tenho a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Sr. Presidente, eu não pretendo fazer refutar, porque naturalmente isso levaria-nos aqui a um debate eterno e seria um desrespeito por aqui pela argumentação, mas se eventualmente esta questão resolutiva que aqui foi discutida da parte do PEV for tornada clara neste tratado, e porque eu não percebi ou não se pode ou não retirar, percebi que da parte do PSD revê-se nos argumentos que o PSD que utilizou, mas não cheguei a perceber se está disposto a alterar ou não a parte resolutiva, que naturalmente poderíamos ser um entendimento diferente, porque esta parte resolutiva não contempla as considerações, ou não contempla a parte das considerações. E, portanto, não tem a amplitude que foi aqui explicada. Portanto, perceber se há esta possibilidade de alteração ou não da parte do PEV, que naturalmente poderia mudar o sentido do voto do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para poder responder a esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. É difícil eu dizer se aceito a proposta sem a conhecer, a proposta de texto ao Sr. Deputado. Eu vou aproveitar para lhe ler o número 2 deste projeto, que diz o seguinte: e por outro lado, no quadro do processo das negociações para a reformulação, modernização do Tratado da Carta de Energia, o Governo português pugna pelo cumprimento dos compromissos ambientais e de desenvolvimento sustentável, pela defesa dos direitos dos cidadãos e pela exclusão das cláusulas de arbitragem entre investidores, Estados, e caso esse processo não vá ao encontro destas premissas, toma as diligências necessárias para que Portugal abandone este tratado. Porque se estas questões não forem resolvidas, Portugal vai ter mesmo que sair. Porque senão vamos continuar a ter aqui cláusulas de arbitragem que inibem o Estado português de tomar decisões que possam ir contrariar as expectativas de lucro das multinacionais. E estamos a comprometer também as metas ambientais, que temos compromissos no plano internacional também a esse nível. E, portanto, eu não sei qual era a proposta que o PSD faria, porque só assim é que eu sei se os verdes aceitam ou não, mas aquilo que está no número 2 deste projeto é que o Governo, se não conseguir pugnar pelos compromissos ambientais e pela exclusão das cláusulas de arbitragem, então toma as diligências para Portugal abandonar o tratado. Mas só no caso de não conseguir combater as duas premissas anteriores. Portanto, não estou a perceber qual é a dúvida. Muito obrigado, Srs. Deputados. Da conclusão deste debate, ou melhor, da informação deste debate,
será lavrado um relatório que depois será enviado à mesa da Assembleia da República. Esse relatório dirá que o projeto de resolução está em condições de ser votado. Caso haja uma intenção de alterar o texto, essa alteração poderá ser feita nos termos do regimento, previamente à data de votação do projeto de resolução em plenário. Não ficará, porque não é este o espaço para o fazermos, indicado o resultado de votação, porque considero que a indicação nos sentidos de votos apresentado quer pelo Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, quer pelo Sr. Deputado José Mendes, em nome dos seus respectivos grupos parlamentares, é uma indicação política que depois será validada no plenário da Assembleia. Dar nota do seguinte, até para contemporizar com o trabalho anterior feito desta Comissão. Como foi referido pelo Sr. Deputado José Mendes, creio eu, em primeiro lugar, também há um diploma da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, sobre a mesma matéria, que já está à espera para ser votado em plenário e, por isso, a forma como a mesa lidar, a forma como a mesa irá lidar com estes dois diplomas, sendo eles similares, compete à mesa, não compete à Comissão, porque nós, desse ponto de vista, seguimos o procedimento estabelecido, que é, chegando projetos de resolução individuais, cada um deles tem a sua tramitação. No caso da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, foi temporalmente anterior a este do projeto do Partido Ecologista aos Verdes. O projeto do Partido Ecologista aos Verdes seguirá também a mesma tramitação. E, por isso, depois as considerações sobre a manutenção do texto, eventualmente a alteração do texto e as alterações que daí podem decorrer para sentidos de voto serão ponderadas por cada grupo parlamentar para votação em plenário.